E o São Paulo pode faturar até 100 milhões de reais. Esse é o último legado deixado por Eduardo Toni, diretor de marketing que pediu demissão coisa de 15 dias atrás. Nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou os 2 últimos acordos fechados pelo então diretor de marketing. O primeiro deles com a Unimed, patrocínio na camisa, que pode render até 75 milhões de reais caso dure os 5 anos previstos no contrato. Há outros 15 milhões de reais garantidos com a GSH, que é a nova distribuidora de alimentos e bebidas em jogos e shows. Mas esse valor de 15 milhões é o valor mínimo por um contrato de 5 anos. E é muito natural que, especialmente com a realização de shows, que o São Paulo consiga no mínimo mais 10 milhões, totalizando 25 milhões desse acordo com os 75 milhões da Unimed, e o Tricolor passa a ter, pelos próximos 5 anos, uma garantia de faturamento de 100 milhões de reais. Com a lembrança de que o São Paulo já tem, em 2026, o terceiro melhor contrato de patrocínio na camisa em relação ao peito, patrocínio Master, 105 milhões de reais, ou melhor, 106 milhões de reais da Superbet. Tricolor que tem também algumas outras negociações em andamento, mas do ponto de vista financeiro, com marketing, a coisa tem funcionado bem. Quero completar o noticiário do São Paulo tratando e discutindo sobre futebol. Dorival Júnior já teve seu nome inscrito no BID, o Boletim Informativo Diário, mas só começa a trabalhar na segunda-feira. Para o confronto contra o Fluminense, nesse sábado, o técnico será Milton Cruz. Importante registrar que o Dorival terá Lucas Silvestre e Pedro Sotero como auxiliares, Guilherme Lima e João Marcos como analistas. E Bobadilla pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo. Você sabe, o volante paraguaio que já está integrado à seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo, esteve em campo pela última vez no empate em 1-1 contra o Milionários, quando inclusive deu assistência para o gol. Ele foi liberado antes dos demais companheiros de seleção paraguaia para terminar a recuperação de uma pancada no joelho. E pouquinho depois de viajar para o Paraguai, o Bobadilla fez uma postagem com um carrossel de fotos, vestindo a camisa no São Paulo. No tricolor, existe a impressão de que o Bobadilla não deve voltar. O São Paulo precisa até de forma desesperada de 1 ou 2 grandes vendas na metade do ano. E o Bobadilla é o principal ativo do clube, superior até a Marcos Antônio, que é pretendido pelo Flamengo. O fato de o Bobadilla ter só 24 anos de idade e disputar a Copa do Mundo possivelmente como titular deve lhe render boas oportunidades de negócio. O jogador hoje é avaliado em 6 milhões de euros, mas o São Paulo sonha com um negócio de pelo menos 10 milhões. Quando comprou, o Tricolor gastou 2 milhões e 700 mil euros junto ao Cerro Porteño na temporada de 2024. Nesse ano, Bobadilla soma 28 jogos com 3 gols e 5 assistências. Gostaria da sua opinião sobre o volante paraguaio. Ele deve ficar? Qual seria um número ideal para que ele fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quem pode ser candidato à presidência do São Paulo? Esse assunto já tem pegado fogo nos bastidores do Tricolor. Você sabe, há uma eleição para presidente marcada para dezembro. Na teoria, seria o fim do mandato de Júlio Casares, mas o ex-presidente precisou renunciar para não sofrer o impeachment e a RIMACIS assumiu de forma interina. O Maciel já deixou bem claro para pessoas mais próximas que vai tentar a reeleição, mesmo mudando seu discurso. Lá atrás, quando ele assume no lugar do Júlio Casares, ele garantiu que ficaria apenas nessa temporada e repassaria o bastão. Pois bem, com o Maciel garantido, concorrendo pela situação, resta saber quais serão seus adversários na eleição de dezembro. A gente pode ter 1, 2 ou até 3 candidatos. O mais natural seria de que Vinícius Pinotti, que é um dos donos da Natura, seria o grande nome da oposição e o mais forte candidato à eleição, para bater, inclusive, o Arrimacis. Pinotti teve um papel importante na política recente do São Paulo, chegou a colocar dinheiro, empresário bem-sucedido, de bom poder aquisitivo, mas o Pinotti tem relutado a ideia de ser candidato. E foi o próprio Pinotti quem, nos últimos dias, trabalhou para que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, assumisse a condição de candidato da oposição. Caboclo, que você lembra, foi presidente da CBF, mas em 2021 acabou caindo depois de denúncias de assédio moral e assédio sexual. Se o Caboclo não conseguir embarcar na sua candidatura, é possível que o Pinotti reassuma esse status de o favorito na eleição. Não dá para descartar também que o filho de Marcelo Portugal Gouveia,
o Marcelo Marcucci, Portugal Gouveia, seja candidato. Ele vem acenando com essa possibilidade já há algum tempo e nesse momento há dentro do grupo dele um bastidor importante para que ele seja um dos candidatos. O que você pensa sobre a política do São Paulo? Você tem gostado dos últimos meses do Tricolor? Use o espaço para comentário e dê uma nota de 0 a 10 para Henri Macis como presidente são paulino. Por que Rian Francisco segue jogando no Sub-20? O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time Sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Rian Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Rian Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo Sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E diante dessa dificuldade do Rian Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rian foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do Tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Só para completar, contar que o São Paulo, que venceu o Boston River por 2 a 0, está nas oitavas de final da Sul-Americana. O triunfo fez com que o tricolor terminasse em primeiro no seu grupo, 12 pontos para o São Paulo, 10 pontos para o Ringues, 8 pontos para o Milionários e 3 para o Boston River. O tricolor agora aguarda o seu próximo adversário. O que dá para contar é que o Arthur, emprestado pelo Botafogo, fez mais um bom jogo com a camisa do São Paulo. Foi dele o primeiro gol e também ele foi o autor de toda a jogada do segundo gol, que resultou na marcação de um gol contra do Boston River. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.